Tranquilo, agora vamos dar continuidade aqui. Fizemos essa sessão aqui agora. Vamos pegar nossa imagem e vamos continuar a análise aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui. Se vocês observarem, tem uma linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha? Vamos tirar um print aqui para a gente poder usar o nosso slideshot e já vamos começar a fazer a marcação e a estruturação aqui do site, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro elemento que a gente vai criar vai ser essa linha aqui, tá? Primeiro de tudo, vamos criar essa linha aqui, beleza? Não vou nem salvar isso aqui no Paint porque não precisa. Tem um elemento HTML que é o HR, que é uma linha, mas eu não vou usar, tá? Eu vou criar a linha aqui, porque a cor dela ali é diferente, é um pouquinho mais clara. Então eu vou colocar uma div mesmo com a class line, vou abrir e fechar ela aqui. Se a gente salvar e atualizar, nada vai acontecer, porque a gente não colocou nenhum conteúdo, nenhum tamanho, nem nada do tipo. Então vamos editar ela aqui. A gente vai falar que ela vai ter uma largura de 100%, tá? Porque se vocês notarem, a linha vem de ponta a ponta, então ela vai ter a largura toda de 100%. Ela vai ter uma altura de 1 pixel só, e a cor dela vai ser um CCC, que seria um cinza bem clarinho. Se a gente salvar aqui e atualizar, tá, o que foi de errado aqui? Não é color, é background color, né? Porque a gente está mexendo com uma div. É background color, se a gente salva aqui e atualiza. Agora se a gente pode ver, ó, a linha aqui, cara, ainda é um pouquinho mais clara essa cor. Se a gente colocar aqui um EEE para ver, vamos salvar e atualizar. Ó, agora sim, é um cinza bem mais claro dessa cor aqui. Beleza, criamos mais uma parte do site. Agora vamos estruturar essa daqui, que seria o conteúdo principal, né? Vamos tirar aqui, que aqui é a parte um pouquinho mais complexa. Tá bom. Vamos analisar aqui. O que a gente pode ver é o seguinte, que a gente tem vários conteúdos aqui. Vários conteúdozinhos aqui. Vários elementos, no caso. Vamos marcar todos. Vamos marcar todos aqui. Tranquilo, marcamos todos. E dentro de cada um tem mais 3 elementos, que é a imagem, o texto e o valor, tá? A imagem, o texto e o valor. Nesse caso aqui eu não vou repetir tudo, porque vai ser tudo a mesma coisa, tá? Vocês já entenderam. Mas para isso ficar organizado assim, a gente tem que colocar tudo isso dentro de algum container, né? Para poder organizar e tudo mais. Então a gente vai colocar dentro de um container, né? Então a gente vai colocar tudo isso dentro de um container. E para ficar estruturado certinho, 3 em cada coluna, a gente vai colocar cada 3 itens aqui, cada 3 produtos aqui, em uma outra div. Em uma outra elemento, uma tag que certamente vai ser uma div. Então vou até mudar a cor aqui, vamos colocar esse rosa. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, colocando os blocos aqui vocês vão entender. A gente vai fazer dessa forma aqui. Beleza? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Então a gente vai criar essa tag azul, depois a gente vai criar 3 tags rosa, e dentro de cada tag rosa a gente vai criar 3 tags vermelhas, e dentro de cada tag vermelha a gente vai criar 3 tags verdes, beleza? É assim que a gente vai estruturar, tá? Eu vou sempre colocando a borda ali referente às cores para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Eu vou copiar isso daqui, vou salvar, vou vir aqui no Paint e vou colar para a gente poder ir analisando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar criando essa nossa tagzinha azul, que vai ser a nossa tag main, porque vai ser o nosso conteúdo principal. Então eu vou colocar a tag main, ela vai ser o nosso conteúdo azul, beleza? E depois a gente vai criar a nossa tag rosinha, né? Que seria, que seria essa daqui, que seria a nossa tag rosa. Então a gente vai criar aqui uma div class, e ela vai ser chamada column, porque vai ser ali que vai ficar as colunas, tá? E dentro de cada tag rosa, dentro de cada div com a class column, vai ter uma tagzinha vermelha. Então a gente vai criar essa div aqui, que vai ter a class product, tá? E dentro de cada tagzinha vermelha tem 3 elementos verdes, que é uma imagem e 2 textos. Então a gente vai colocar aqui uma imagem, né? Depois a gente coloca a imagem aí e 2 textos, que vai ser um spam escrito Loren Y Dolorit. É isso que está escrito aqui? É um texto de exemplo, então tanto faz o que a gente colocar, tá bom, tanto faz o que a gente colocar. E depois aqui tem esse texto e esse texto aqui. Vocês podem ver que a cor é diferente, então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai colocar um spam, vai colocar o R cifrão, e dentro desse spam a gente vai colocar um outro, que aqui sim a gente vai colocar o preço.
Dentro desse spam aqui, opa, deixa eu ajustar o zoom aqui para 100%, pronto. Dentro daquele spam ali, acabou ficando com outro spamzinho para poder mudar a cor. Então, se a gente salvar aqui, atualizar e vir para cá, a gente vai ver que só vai ter o nosso texto e o nosso preço, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui as imagens dentro da pasta para poder começar a colocar aqui e estruturar tudo. Beleza, já coloquei as imagens aqui, já deixei elas certinhas aqui na ordem. Então vamos lá, vamos começar aqui colocando uma imagem. Então vem Asset, Image, eu quero pegar a imagem 1. Vamos salvar aqui, vamos atualizar para ver o que está acontecendo. Tá a imagem aqui grandona, beleza? Então vamos lá. Aqui na main, a gente vai vir aqui na main. Vamos editar a tag main, por isso que a gente não coloca ponto, porque a gente está editando uma tag. Vamos colocar a borda de 2 pixels solid e blue, porque a nossa tag é azul, lembra? Opa, toda hora abre essa imagem. Essa tag azul aqui, tá? Agora a gente vai vir aqui e vai pegar a column. Vamos colocar já a borda nela também. Agora eu estou editando uma classe, então tem que colocar o ponto. Vai ser border de 2 pixels solid. A gente volta a botar um purple aqui, um roxo no caso. Aqui, salva e atualiza, beleza, tá aqui já. Tá aqui já. Agora tem a product, que é a nossa tag vermelha. Então a gente vai vir aqui em product. Vou colocar border 2 pixels solid e green. Não, opa, green não, é red, né? Vamos salvar, vamos atualizar. Beleza, tá tudo aqui estruturado. Agora vamos diminuir o tamanho dessa imagem para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Então, dentro de Product, eu quero pegar a imagem e eu vou falar que a imagem vai ter, sei lá, 250 pixels, só para diminuir e a gente ver melhor o que a gente está fazendo. Beleza, agora sim, a gente está conseguindo enxergar melhor, porque aquela imagem estava muito grande. A gente pode ver que no produto aqui, tá um item do lado do outro, a imagem, o texto e o valor. Só que aqui a gente pode analisar que a imagem, embaixo vem o texto e embaixo vem o valor. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, em Product a gente vai ter que declarar ele como um display flex. Se a gente salvar e atualizar, vai continuar um item do lado do outro, só que a gente muda a direção. Para quê? Para column, que é o que a gente quer. Que aí sim agora vai ficar um item embaixo do outro. Beleza? Tá começando a tomar forma. A gente vai falar que o widget da imagem vai ser 250 pixels e a altura dela também vai ser 250 pixels. Por quê? Porque se vocês analisarem aqui, é um quadrado e eu não atualizei ainda, tá? Eu coloquei a largura como 250 pixels, mas a altura não tá. Então tá um retângulo, né? Só que a gente quer um quadrado. Então a gente só vai atualizar, a gente vai ver que ficou um quadrado, só que a imagem ela tá meio esticada, né? Tá estranha. Então a gente pode usar essa propriedade aqui, que é Object Fit, e a gente coloca Cover, porque aí ele vai cortar certinho para a imagem não ficar distorcida. Tá vendo? Agora está quadrado e não está mais distorcida. Está começando a tomar forma. Aí aqui, a gente pode ver aqui outra coisa. Que no texto, ele está negrito, né? Ele não está esse texto clarinho aqui, que nem está. Ele está negrito. Então, vamos alterar ele. Então, a gente vai vir aqui em Product. Vai pegar o span. E vai falar que o font weight dele, ou seja, a grossura da linha, né? É 700. A gente salva. Opa, a gente salva e atualiza. A gente pode ver que aqui agora já está ficando mais parecido. E agora vamos colocar a cor nesse preço aqui. Nesse span eu vou colocar uma class chamada Price, para ficar mais fácil. A gente copia essa class, vem aqui por Price e a gente coloca a cor verde, tá? Que é essa daqui, 5CA720. Se a gente salvar e atualizar. Opa, não foi por quê? Tá, não salvei o HTML. Só vai atualizar. Agora sim a gente pode ver que está começando a tomar forma, né? Vamos agora só dar um espaçamento dessa imagem para o texto, do texto para o preço, né? Se você observar, tem um espaçamento. E aqui em Product, como a gente declarou que o Product é Display Flex, a gente consegue dar um gap. Então a gente pode dar um gap aqui de uns 10 pixels. Agora vocês podem ver que os itens vão se separar 10 pixels um do outro. Tá? Tá bom, ficou bom esse espaçamento. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar mais dois aqui, para a gente ver, ó. Olha o que aconteceu, ficou um embaixo do outro, beleza. Que a gente vai trabalhar realmente com coluna, lembra a estrutura aqui que a gente fez? Vai trabalhar com coluna, só que ele está pegando todo o tamanho aqui. E a gente não quer isso, e também a gente quer organizar aqui. Então a gente vai vir aqui na row, na column, vamos botar ele aqui, e vamos declarar ele como display flex. Vamos salvar e atualizar, vai ficar um item do lado do outro. Agora vamos mudar a direção para column, vocês vão ver que vai continuar a mesma coisa, tá? Vai continuar a mesma coisa que nem estava antes, mas agora a gente vai fazer o seguinte. Antes de tudo, vamos mudar aqui já as imagens. Vamos botar essa daqui é a imagem 2, essa daqui é a imagem 3. Não, na verdade não, né?
Porque essa é a imagem 1, essa é a 2, essa é a 3, essa daqui é a 4, 5, 6 e essa daqui é a 7. Então é 4 e 7. Cada linha, cada coluna vai ser estruturada dessa forma, né? Vamos salvar e atualizar. Ó, agora sim, as imagens estão correspondendo aqui, ó. Beleza? Vamos copiar essa coluna e vamos colar aqui. Vamos salvar. Vamos atualizar. Agora ficou uma coluna embaixo da outra. Lembra, a coluna é essa nossa divisinha aqui rosinha, tá? Só que a gente agora vai colocar uma do lado da outra. Para colocar uma do lado da outra, a gente tem que declarar esse elemento aqui, deixa eu botar preto e aumentar aqui a grossura. A gente tem que colocar esse elemento aqui, que é o azul, como displayFlex, para ficar um rosinha do lado do outro. Ou seja, a gente vai colocar uma coluna dessa que a gente criou, uma do lado da outra. E esse nosso elemento azul é o main. Então a gente vem no main e fala que o main vai ser displayFlex. Se a gente salvar e atualizar. Agora sim, ó, ficou uma do lado da outra, uma coluna do lado da outra, tá começando a tomar forma, né? Vamos mudar as imagens aqui já? Cadê? Essa é a imagem 1, 4 e 7. Aí essa daqui vai ser a 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser a 2, 5 e 8. A gente pode botar aqui a imagem 2, 5 e 8. Vamos salvar e atualizar. Pode ver que agora as imagens, ó, já estão correspondendo. Essa daqui e essa. E essa daqui e essa. Já estão correspondendo. Agora falta mais uma coluna. Vamos copiar toda essa coluna aqui. Vamos colar. Vamos salvar e atualizar. Vocês podem ver que agora está a terceira coluna aqui também. Vamos já alterar as imagens antes de deixar tudo organizado certinho. Então essa daqui é a 1, 2, 3. Essa daqui é a 3, 4, 5, 6. Essa daqui é a 6, 7, 8, 9. Essa daqui é a 9. Então é 3, 6 e 9. Vamos lá. 3, 6 e 9. Vamos salvar. Vamos atualizar. Opa, beleza. Tá carregando aqui. Tá bom, agora as imagens já estão correspondendo aqui certinho, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Já são as mesmas imagens. Agora a gente tem que distribuir, né? A gente tem que fazer a distribuição aqui, igual a gente fez aqui, certo? Para isso, a gente vai vir aqui no main, e vai falar que um item está lá do outro. A gente vai falar que o justify content vai ser o quê? Space between, para dar o maior espaço entre eles. Se a gente salvar e atualizar, beleza, já pode ver que distribuiu os itens, só que agora, se vocês repararem, os itens eles estão todos alinhados aqui. Ou seja, tem alguma coisa que está empurrando, e que o está empurrando, no caso, dessa vez, é o main. E para empurrar, a gente usou o padding, né? Então a gente colocou o padding de quantos por cento? Foi de 5%. Vou colocar 0, porque eu não quero dar padding em cima e embaixo, e eu vou colocar 5% para ficar igual no menu e no header. Então a gente pode ver, ó, agora já está aqui certinho, estruturado, tá? Se vocês verem, a estrutura já está bem parecida com o que a gente fez aqui também, tá? A borda roxa, porque a borda está bem em cima da vermelha, e dentro de cada um tá a tag vermelha, tá? Então tá a tag roxa, e dentro de cada um tá a vermelha, e dentro de cada vermelha tá a verde, tá? A verde eu também não coloquei a borda. Vamos, inclusive, apagar as bordas, para a gente poder ver melhor o site. Vamos salvar aqui e atualizar agora sem borda. Beleza, a gente pode ver que já está começando a tomar forma, agora a gente só tem que fazer o espaçamento, né? Então, aqui dentro do product não, da coluna, a gente vai colocar um gap. Vamos colocar um gap de 30 pixels. Vamos salvar. Antes de atualizar, o que está acontecendo? A gente está alterando as colunas, ou seja, esse item aqui vai dar um gap para esse, e esse item vai dar um gap para esse. E a mesma coisa vai repetir para os outros, tá? Então, se a gente salvar e atualizar, a gente pode ver, ó, que agora sim deu um espaçamento bom. A gente pode até dar um pouquinho mais de espaço. Em vez de 40, a gente pode botar uns 50. A gente salva e atualiza. Beleza, deu um espaçamento de 50 pixels, tá? Tem mais o que para fazer. A imagem, se você reparar, a imagem ela tem uma bordinha arredondada. Então a gente vai colocar, a gente vem aqui na image e coloca aqui um border radius de mais ou menos uns 10 pixels. Vamos ver se fica bom 10 pixels de border radius. Só vai atualizar, beleza, ficou melhor. Tá mais parecido. E agora a gente só falta colocar um espaçamento aqui.
Eu falei que eu não ia colocar padding em cima e embaixo, mas vou colocar assim, vou colocar um padding de 20 pixels também, tá? Para ficar o padrão. Vamos salvar e vamos atualizar. Opa! Tá, eu botei 20 e não botei a unidade de medida, né? Tem que ser 20 pixels, 20 alguma coisa. Beleza, agora já deu espaçamento aqui. O espaçamento aqui é um pouquinho maior, não sei nem ser 20, chega a ser um pouco mais. Vamos botar 30 pixels em cima e embaixo. Tá bom, deu um espaçamento maior agora. Vocês podem ver ó, que o nosso site está começando a tomar forma. Ó, já está bem mais parecido, tá? Na verdade, é basicamente isso. Agora só falta o nosso footer, né? O nosso rodapé, tá? Vocês podem ver ó, que o site aqui, o texto certinho, com o preço, a imagem, o nosso título, a nossa linha, tá? Beleza. Agora no próximo a gente vai criar o nosso footer, que é o nosso rodapé, tá? Essa parte aqui está finalizada.